Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 de Provérbios, o banquete da sabedoria e o convite da loucura. No capítulo 9 de Provérbios, a gente tem uma comparação, digamos assim. É um capítulo muito fantástico. Novamente, continua da sequência, o capítulo 8, onde a sabedoria está personificada. E nesse contexto, a sabedoria faz um convite. Diz que ela construiu sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os animais para festas e preparou o seu vinho. Arrumou a mesa e enviou suas criadas para que nos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que eu preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, ande pelo caminho do entendimento. Esse é o convite da sabedoria. Não sei se você percebeu, mas ela fala de pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? Bom, no versículo 10 está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Em seguida vem o convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam, e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá, e aos que não têm juízo ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quando eu li esse capítulo, eu vi algumas coisas que me remeteram muito a Jesus quando se fala da sabedoria, de novo, Porque ela fala aqui que ela preparou um banquete, ela preparou pão e vinho. Isso lembra muito o momento da ceia, em que Jesus reparte aquele pão, aquele vinho com os seus discípulos, e ele diz que esperava muito, aguardava muito por esse momento da ceia, porque não haveria novamente esse momento em que ele cearia com os seus discípulos até que ele viesse no seu reino. E depois ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente já viu isso nos capítulos anteriores, mas ele reforça isso. E diz, conhecer o santo é ter entendimento. E daí a gente se faz uma pergunta difícil. Você conhece Deus? Uma pergunta difícil de ser respondida porque às vezes a gente não conhece nem a gente mesmo, E dizer a gente conhece ao Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas, é algo extraordinário, E eu acho interessante que esse versículo está aqui dessa forma, porque conhecer a Deus deve ser o foco de toda a nossa busca. Quando a gente vê lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz assim, no versículo 2, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesses versículos de João, Jesus está dizendo, me conhecer ao Senhor, Deus do universo, é ter a vida eterna. E aqui quando ele diz, conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Jesus diz, é para sempre, é eternamente a vida que eu quero te dar. E me conhecer ao Pai, é ter essa vida eterna. E quando a gente vê sobre a loucura, ela fala sobre água roubada, pão comido às escondidas, está falando de algo que é injusto, E o que é injusto nunca vai terminar bem. Bom, mas o que eu quero focar com vocês hoje é buscar a fonte da sabedoria deve ser o nosso foco principal, não faz sentido, não vale a pena a gente buscar sabedoria sem buscar aquele que é o dono de todas as coisas e que retém a sabedoria desde o princípio. E que é a própria sabedoria de Deus. Eu acredito que é mais um convite de Deus para a gente buscar a face dele, para a gente buscar conhecê-lo. Por muitas vezes, eu cresci na igreja e eu escutava palavras do tipo, eu acredito que pessoas que ainda não tinham exatamente um entendimento de como transmitir as informações que elas recebiam e elas diziam assim, você acha mesmo que Deus está sofrendo por causa do teu erro? Você acha mesmo
que você, na sua pequenez, consegue afetar Deus. E eles perguntavam várias coisas, assim, do tipo, olha só como Deus é muito maior, Ele está muito acima disso, e você, no seu tamanho, não consegue fazer absolutamente nada. Eu concordo, realmente a gente é muito pequeno, em partes, né? Eu concordo em partes, mas eu não vejo Deus assim na Bíblia. Eu não vejo Deus dizendo, olha, vocês não me afetam. Pelo contrário, eu vejo Deus dizendo, olha, o meu coração, ele dói de amor por vocês. Quando Deus decide destruir a humanidade, preservar somente Noé, está escrito que aquilo lhe pesou no coração, causou muita tristeza e dor ao coração de Deus. Quando a gente vê os profetas falando sobre o juízo que viria sobre Israel, a gente vê Deus com o coração dilacerado. Deus dizendo do seu coração das suas dores, da sua angústia. Quando a gente vê depois ali Jesus era 100% homem e era 100% Deus também. Ele é 100% Deus. E ali a gente vê Jesus em angústia. Jesus tendo todos os sentimentos e a gente às vezes ignora que a gente tem sentimentos e a gente pensa que esses sentimentos vieram assim, do nada, né? Da humanidade em si, mas não. Deus que nos criou, Ele nos fez a sua semelhança, os sentimentos que a gente tem e a gente recebeu dele. Tá? Então, assim, Deus é um Deus relacional. Deus quer sim relacionamento, Deus quer sim intimidade, Deus quer sim ser conhecido, Deus quer se revelar e Ele nos convida hoje para isso. Venha e conheça. Ele está convidando a gente para um banquete. Ele está convidando a gente para sentar na mesa com Ele e conversar com Ele. E desenvolver esse relacionamento com Ele. Conhecendo Ele, a vida eterna vem. Beijo. Até mais.